Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes e esse é mais um vídeo da coleção Developers Log do TecnoHour. No último vídeo a gente falou sobre algumas ferramentas para o desenvolvimento de jogos, certo? A gente pegou, mostrou para vocês a base do Sprite Kit, como é que funciona o Scene Editor e também o Xcode. E eu prometi para vocês que eu ia mostrar para vocês algumas ferramentas gráficas que eu costumo usar. Então esse vídeo ele vai ser relativamente curto, porque a ideia é só fazer a demonstração mesmo de duas ferramentas que eu uso para desenvolver a parte visual aqui do nosso aplicativo. A gente vai dar uma olhada no Graphics e no Plastic. O Graphics ele é um aplicativo já bem profissional e ele é desenvolvido pela Autodesk. No nosso caso aqui, o Graphics eu utilizo para, digamos assim, ele seria uma versão reduzida de Photoshop que eu uso para criar os personagens do nosso jogo. Eu vou pegar aqui para a gente começar o primeiro desenho que eu fiz para o nosso jogo, que seria esse burocrata, né? Que eu dei o nome dele de burocrata. Vamos entender qual seria o papel do Graphics aqui no nosso desenvolvimento. Como eu falei para vocês, ele é um mini Photoshop. Então eu tenho aqui todas as ferramentas aqui para a parte de selecionar, para eu poder fazer seleção dos pontos. Então para eu poder fazer todo tipo de desenho. O que é importante aqui nesse aplicativo é que a gente consegue trabalhar com layers. Aqui na parte superior direita tem um botãozinho aqui que se a gente pressionar ele mostra para mim todos os layers desse desenho. E a minha primeira ideia, né, como eu não sou um artista gráfico, a minha primeira ideia eu segui alguns tutoriais na internet e o que eles diziam para eu fazer era justamente definir, já que eu ia precisar fazer uma animação, né, com ele andando, por exemplo, o ideal seria pegar e criar um layer para cada camada móvel. Então, por exemplo, aqui eu estou selecionado a parte de cabeça, né? Que vocês estão vendo aí em highlight. Nesse caso, se eu tentar fazer uma seleção aqui com a ferramenta de seta, ele vai selecionar para a minha cabeça e vai me permitir fazer vários movimentos, né? Então eu posso aumentar, posso diminuir. Essa é a grande vantagem do Graphics. Por quê? Porque ele usa o que a gente chama de desenho vetorial. Existem pelo menos dois tipos de desenho quando a gente está trabalhando. Um seria o de pixel, né? Que seria o tradicional, seria mais ou menos se eu pegasse e saísse desenhando, pintando aqui por aqui, eu estaria pegando e fazendo o desenho de cada pixel. Quando eu estou trabalhando de forma vetorial, a grande diferença, se eu aumentar aqui para vocês verem, é que quando eu faço um desenho, ele na realidade pega e transforma as minhas linhas, né, os pixels que eu toco no desenho, ele transforma em linhas basicamente baseadas em geometria mesmo. Então eles criam como se fossem pequenas equações matemáticas que geram para você todas essas linhas. E isso é o que a gente chama de desenho vetorial. E a grande diferença qual é? A grande diferença é justamente que ela me permite fazer esse tipo de coisa. Então, como isso daqui é tudo baseado em meio que uma equação matemática, eu consigo pegar e sem perder nenhuma qualidade, eu consigo pegar e aumentar, diminuir, fazer rotação. Então isso daqui é a grande diferença. Esse é o primeiro motivo da gente estar usando o Graphics, é porque a gente vai ter um desenho vetorial. Esse desenho é um pouco chatinho até de fazer, vou mostrar para vocês. Então vou criar um novo layer aqui e vou sair desenhando. Então eu desenho aqui, por exemplo, um quadradinho, tá? Ele gerou. Como ele é vetorial, se eu pegar aqui e escolher a seleção dos pontos, vocês estão vendo que é como eu disse para você, o desenho ele está representado aqui por essas linhas azuisinhas, tá vendo? Então a gente tem a linha azulzinha, que é aquela equação matemática que eu falei para vocês, e a borda, né, que na realidade é o que a gente vai ver, que é o desenho propriamente dito, que seria esse pano de fundo preto aqui que ele colocou, né, seria a pintura do pixel. O que acaba sendo meio chatinho de trabalhar com a parte vetorial é justamente porque é o seguinte, você está trabalhando no seu desenho com esse conjuntinho de pontos. Então se eu selecionar aqui para vocês verem, ele tem aqui o conjuntinho de pontos, e se eu começar a movimentar esse ponto, eu estou automaticamente modificando o desenho. Então se eu quiser pegar aqui e vir e juntar os dois, olha lá. Acabei de juntar. A inclinação, né, ou a continuidade desse desenho está baseado nessas duas hastes aqui, né, que saem do ponto. Então, se eu quiser pegar e deixar esse desenho um pouco mais suave ou um pouco menos suave, eu tenho que interagir com as hastes que saem desse pontinho. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e puxar, diminuir para vocês darem uma olhada aqui, eu posso puxar isso daqui, olha lá, o desenho todo se deformou. Então, e sempre bastante suave, né? Agora, e se eu quisesse fazer uma quebra mais brusca? Aí eu tenho
esse outro elemento aqui que me permite escolher o tipo de aresta que eu quero. Então vou escolher aqui o de aresta brusca. Ao fazer isso, eu realmente estou quebrando aquela aresta, então eu consigo ter coisas mais pontiagudas. E para ele, isso daqui inteirinho, né, esse campo que a gente definiu, ele acaba sendo um objeto. Esse objeto está definido pela cor preta, né, então de borda. A gente escolhe isso aqui na barrinha aqui de cores. Eu posso escolher qualquer outra cor, né, se eu quiser uma borda diferente. E eu consigo mudar a cor da borda. Se eu quiser mudar a cor do que está dentro, aí eu também venho aqui e escolho na outra bolinha e identifico qual é a cor que eu quero de preenchimento. Usando essa ferramenta aqui, você acaba desenhando daí o objeto inteirinho. Inicialmente, a ideia era justamente usar o Graphics para fazer toda a animação. Por isso, vocês vão perceber que eu tenho aqui, basicamente, como eu falei para vocês, um layer para cada parte móvel. E a ideia seria qual? A ideia seria o seguinte: como eu preciso lá de 4, 5, 10 imagens para cada uma das animações, eu teria que pegar, vir aqui. Bom, essa seria a minha imagem inicial. Eu vou lá, dou um save. Aí eu volto aqui e escolho lá, bom, eu quero fazer agora uma movimentação no braço esquerdo. Seleciono o layer do braço esquerdo, faço uma pequena rotação. E esse daqui seria a minha segunda imagem. Faço isso umas 30 vezes, né, movimentando perna e tudo mais, eu teria uma animação de 1 segundo. Obviamente que, como um developer preguiçoso, nunca que eu ia fazer isso. Eu até comecei a fazer esse tipo de animação usando só o Graphics, mas eu acabei chegando à conclusão de que era inviável. Para mim seria mais fácil eu contratar alguém para fazer isso. Foi aí que eu comecei a pesquisar na internet e encontrei o Plastic. Tá? Então antes da gente voltar aqui e eu falar para vocês como que funciona para eu passar os desenhos aqui do Graphics lá para o Plastic, vamos dar uma olhadinha no Plastic para vocês terem uma ideia de como é que funciona. E isso daqui são aplicativos que eu encontrei todos para iOS, tá? Então, por quê? A ideia é que já como eu estou fazendo isso daqui como hobby, eu pego, uma que eu já não sou um ilustrador, né? A parte visual não é bem minha praia, meu negócio é mais programação, mas eu queria poder fazer isso daqui longe do computador, né? Por quê? Porque eu venho aqui, desenvolvo software aqui no computador, chega uma hora que eu quero descansar. A hora que eu quero descansar, eu pego, levo meu iPad para lá e começo a assistir televisão e fazer os desenhinhos. Se você quiser um software de animação no computador, muita gente recomenda para mim o Toon Boom. Tá? Vocês podem procurar na internet e vocês vão achar o Toon Boom. Ele é um dos mais completos que tem e você pode usar no computador. Tem um outro software também que eu encontrei, que ele é chamado OpenToonZ. Esse daqui é um software gratuito, que funciona no Mac. Só para vocês terem uma ideia da carinha deles, ele está aqui, então ele tem a parte de animação aqui embaixo para você colocar os frames. Imagino que você vai ter como trabalhar aqui como objetos também. Mas é o que eu falei com vocês. Para mim, como eu queria fazer uma coisa mais relaxada, então eu resolvi buscar as opções em iOS. Quem sabe mais para frente eu me animo a aprender a usar esse OpenToon e com isso eu posso pegar e mostrar para vocês como é que ele funciona. No momento, para falar a verdade, eu nem sei como é que ele funciona. Mas ele foi uma recomendação que eu encontrei na internet, gratuita, que poderia, teoricamente, substituir o Toon Boom. Agora, voltando para a minha opção então de baixo custo, eu volto para o Plastic. O Plastic ele é voltado especificamente para fazer animação de ação em personagens humanoides. Tá? Por que eu estou chamando humanoide? Porque você pode ter ali um cachorrinho, pode ter um outro cartoon qualquer que você queira usar, que a ideia é, desde que ele tenha braços, pernas, você consegue fazer a movimentação dele. Para vocês entenderem como o Plastic funciona, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo projeto e daí depois eu mostro para vocês alguns que eu já tenho prontos. O novo projeto começa assim, eu tenho que escolher uma imagem. Essa imagem ela pode ser uma imagem qualquer, você pode pegar isso da internet, gravar aqui na sua biblioteca do iPhone e utilizar a partir daí. Ou você pode fazer, como é o nosso caso aqui, eu fui lá no Plastics, desenvolvi o desenho lá. Uma vez desenvolvido, eu mandei gravar na biblioteca do iPhone e agora eu posso vir aqui e importar. O modelo do nosso projeto vai ser o burocrata. Então vamos lá. Essa imagem aqui que eu capturei não é um bom exemplo. Por quê? Porque eu poderia ter facilitado a minha vida. Nesse caso aqui,
a exportação que foi feita lá no Graphics foi feita com o pano de fundo. Ou seja, vocês estão vendo que ela está com um tom esverdeado toda aqui na parte de fora da imagem. Para o Plastic, isso significa o seguinte, essa tela de importação dele é justamente para você limitar onde está o caractere. Eu fiz isso já de propósito para vocês verem como que funciona essa tela de importação. No caso aqui, você vai ter que fazer meio que uma pintura. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte, tudo isso que você está vendo verde é o que vai ser capturado para ser usado depois lá pelo Plastic. Então o que a gente precisa fazer? Eu preciso pegar, escolher aqui um pincel, né, para apagar, e eu vou começar a apagar toda essa parte aqui lateral. Vou pegar aqui já com uma pincel bem grande, né, porque tem bastante coisa para apagar. E aí o que vai acontecer? Tudo isso daqui que eu estou apagando vai ser desconsiderado. Por quê? Porque o que eu preciso fazer, no caso aqui do Plastic, é justamente definir onde está o corpo que vai ser animado. Tá? Então se eu tiver bastante cuidado aqui, eu apaguei boa parte já dele, aí eu tenho que vir aqui e repintar os trechinhos que eu acabei apagando por engano. Então esse é um trabalho já bem mais chatinho, que poderia ser descartado se a gente tivesse feito uma exportação um pouco mais inteligente. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá no Graphics e vou fazer uma exportação sem o pano de fundo. Fazendo isso, vocês vão ver que quase que automaticamente ele já vai detectar somente o personagem. Então vamos sair daqui de novo e voltar lá no Graphics. Eu vou remover esse layer aqui que a gente acabou criando só para fazer aquele desenho inicial, né? Agora eu vou pegar, vou voltar. Aqui no menu principal eu vou escolher a opção de compartilhamento, que está aqui na parte de cima. Vou mandar ele gravar nas fotos. E vou escolher um dos personagens. Então nesse caso aqui eu vou escolher o burocrata. Mas eu não vou pegar esse burocrata aqui, que ele está todo grudadinho. Né? Você pode ver que os braços dele estão bem falhos, né? A perna também está tudo juntinho. Para facilitar a nossa vida depois lá no Plastic, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um desses aqui que eu já tinha separado e vou pegar um que ele está com tudo bem separado, que vai ser esse daqui que ele está correndo. Tá? É muito importante quando você vai trabalhar no Plastic que você tenha todos os membros bem separados. Até mesmo aqui os braços, que vocês estão vendo que ele está bem grudado ao corpo, isso daqui vai acabar atrapalhando a gente. Por quê? Porque ele não vai conseguir fazer o desenho, vai acabar dando uma distorcida aqui no desenho quando a gente for fazer a animação. É que no caso do burocrata, tudo bem, porque a minha ideia era justamente que ele ficasse com a parte central aqui do corpo dele era mesmo para ficar toda atarracada, né? Eu não quero ter um grande movimento ali de braço nem nada do gênero. O que vai movimentar mais no nosso caso vai ser a cabeça e as pernas. Por isso que eu vou escolher esse elemento aqui, justamente porque ele tem a perna bem destacada. Então isso daqui vai facilitar bem para a gente na hora que a gente for fazer a animação lá no Plastic. Então agora está escolhido e vamos compartilhar. Aqui é que é a palavra-chave. Como eu falei para vocês, o ideal é que vocês exportem isso sem background. Tá? Por quê? Porque background é essa parte branca que está aqui atrás dele. Se eu exportar como background, ele vai exportar isso daí como sendo a imagem toda e a gente vai ter que fazer aquela pintura que eu estava mostrando para vocês. No nosso caso aqui eu vou exportar sem background e mandar gravar. Ok, já temos uma nova imagem lá. Agora a gente volta aqui para o Plastic. Eu vou cancelar isso daqui, criar um novo projeto, Photo Library, e agora eu vou pegar essa nossa imagem aqui que a gente acabou de fazer. Beleza, então a grande diferença aqui na hora da importação é que a gente não precisou fazer a pintura do pano de fundo. Como o pano de fundo estava invisível, ele conseguiu verificar a máscara de alfa de toda a imagem e separou para mim somente os pixels válidos. Então essa é a grande vantagem de você exportar a imagem sem o background. Nesse momento é quando a gente tem que criar o esqueleto do objeto que a gente quer animar. Como eu falei para vocês, aqui não é bem para qualquer animação. O principal aqui para esse programinha é fazer a animação de humanoides. Eu começo colocando um ponto que seria o ponto de âncora, né? O ponto principal dessa imagem. Geralmente você vai começar num humanoide aqui pelo peito, né? Ou alguma coisa próxima ali do seu pescoço.
Então esse pontinho aqui vai passar a ser nosso ponto de âncora. Por quê? O que é o ponto de âncora? É justamente onde a gente vai poder fazer, por exemplo, na hora da animação, é daqui que a gente vai poder fazer uma rotação em cima do objeto, ou fazer um transporte dele de um lugar para o outro, né? Fazer uma movimentação, esse tipo de coisa. Mas nesse momento aqui do rig, é a partir daqui que a gente vai montar o esqueleto do objeto. Então o esqueleto do objeto é extremamente simples de ser criado. Basta que você coloque o seu dedo na âncora e arraste para onde você quer colocar o esqueleto. Então nesse caso aqui eu pego, ele começa a aparecer aqui o tipo de uma seta, né? Não sei bem como é que seria o nome disso. Aí eu solto e o primeiro componente do esqueleto já está pronto. Basicamente, esse daqui vai controlar a movimentação da cabeça. Aí eu coloco aqui mais dois, um para cada lado aqui do ombro. O ombro me liga o cotovelo liga a mão dos dois lados. Agora eu trago aqui para a bacia, as duas coxas. Se eu tiver colocado algum ponto mais ou menos errado, eu posso simplesmente tocar e segurar, e aí eu consigo fazer edição e trazer ele para um lugar mais próximo do que eu esperava. Do joelho aqui para o pé, e eu posso até ter uma pontinha aqui para o próprio pé. Com isso, a gente conseguiu fazer um mapeamento já do esqueleto do personagem. Por que isso daqui é importante? Ele é importante porque durante a animação, a gente vai conseguir pegar e ele vai usar esse esqueleto para poder controlar a animação dos membros. Então agora sim, uma vez montado, eu clico aqui na parte superior. Beleza, vocês podem ver que não muda muita coisa, né, da telinha do rig para a telinha de animação. Na realidade ele só coloca um fundo ali para você. A parte interessante começa agora. Por quê? Porque a partir de agora, tudo que eu fizer de movimento no meu esqueleto vai passar a refletir no desenho. Então se eu fizer um movimento, por exemplo, de cabeça, vocês podem ver que o corpo está ali paradinho e eu estou mexendo aqui na cabeça. Se eu vier aqui mexer no pescoço, ele leva a cabeça junto. Se eu pegar e fizer um movimento aqui da perna, ele também consegue fazer um movimento junto. Então, essa é a grande vantagem de você usar o Plastic. Lá no Graphics, eu teria que, para cada movimentozinho, eu teria que pegar, fazer um movimentozinho em algum layer e gravar. Mais um movimentozinho, gravar, até chegar nos 20, 30 movimentos que eu quero por segundo. Nesse caso aqui, ele vai fazer isso automaticamente para a gente. Uma coisa que eu acho importante é que antes de começar a animação, a gente escolha a parte de proporção aqui. Porque o que acontece? Olha só que coisa maluca aqui. Se eu fizer uma mexida estranha aqui nesse desenho, eu consigo mudar o tamanho do meu esqueleto. Então eu não estou simplesmente movimentando o esqueleto. Eu também posso alterar o tamanho e fazer uns efeitos aqui bem malucos. Para ficar uma coisa um pouco mais real, eu costumo eliminar essa possibilidade de fazer o redimensionamento. Então eu venho aqui na parte de cima, né, e clico aqui nesse Distance Enable. Isso vai significar o quê? Que eu consigo fazer rotações, mas eu não consigo mais aumentar e diminuir esse tamanho do esqueleto. Então isso daqui, da mesma forma que você não consegue aumentar e diminuir seu osso, né, quando você está fazendo algum movimento, aqui ele vai deixar uma coisa mais estática, então o movimento acaba sendo mais real. E como que funciona daí para você fazer a animação propriamente dita? Aqui na parte inferior da tela, você vê uma marcação justamente de tempo. Por quê? Porque a animação nada mais é do que a movimentação no tempo. No nosso caso aqui, o que eu quero fazer? Eu vou fazer com vocês o seguinte, eu vou fazer o movimento dele pegar e tá correndo. Então uma dica, né, eu geralmente faço animações de 1 segundo. A primeira coisa que eu costumo fazer é a seguinte, eu pego, coloco ele no lugar que eu quero que ele fique, então vou deixar ele bem aqui no meio da tela. Primeiro eu vou fazer da forma errada, tá? Para vocês verem como é que é, para vocês entenderem o problema. Então eu vou vir aqui na parte de 1 segundo, e aqui na parte de 1 segundo eu vou simplesmente pegar, e assumindo que ele vai sair com essa perna aberta, como é que você corre? Você corre justamente movimentando as pernas. Então a perna que estava atrás vai para frente, a que estava à frente vai para trás. Isso significa pegar aqui o nosso esqueleto, trazer uma perna de um lado, uma perna do outro. Por que esse daqui é o jeito errado? Agora eu vou mandar ele fazer a movimentação e vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Vocês estão vendo que no final da animação ele acaba dando uma estilingada, né? Por quê?
Porque ele viu até 1 segundo, que até ali foi onde a gente colocou um keyframe, né, onde a gente colocou o movimento, e automaticamente, no final daquele 1 segundo, ele já volta automaticamente para o primeiro segundo de novo, ou seja, ele vai fazer uma repetição dessa animação. E essa estilingada é por quê? Porque ele está chegando no último frame e automaticamente ele, pumba, já volta para o primeiro. Então ele pega a perna que estava para trás e já joga para frente, digamos assim, numa corrida. Talvez até seja aceitável isso, né? Mas eu realmente não gosto dessa estilingada que ele dá. Eu acho que fica uma coisa feia. Como é que eu costumo fazer então para resolver isso? Vamos lá, vou apagar essa animação, voltar ele aqui na posição principal. Para eu resolver isso, o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu vou até 1 segundo e eu faço uma animação muito pequena, tá? Nesse 1 segundo. Vou pegar, por exemplo, aqui embaixo, na parte no pé dele e dar uma mexidinha de nada. Vou dar uma mexidinha mínima aqui. Então, por quê? Porque se eu der um play aqui agora, ó, vocês estão vendo que a única estilingada que ele dá é ali no pé e eu consigo deixar esse efeito bem pequenininho se eu quiser depois. Por que eu fiz isso? Justamente porque agora eu vou pegar no meio do caminho, então eu vou vir aqui embaixo, mais ou menos aqui no meio segundo. O marcador dele aqui eu acho que tem algum problema, não sei se é relacionado ao iOS 10 ou não, porque eu não consigo visualizar o meu tempo. Mas eu já percebi que se eu vier aqui nos 5 segundos e clicar, né, mais ou menos por aqui, se eu vier e clicar aqui com o meu dedo, se eu vier e tocar aqui, ele pula para esse ponto na imagem. E aí o que eu vou fazer? É nesse ponto aqui que eu vou fazer a animação. Aquela animação de trazer o pé de trás lá para frente e o da frente para trás. Então agora sim eu puxo para cá esse e puxo esse daqui para lá. Por que eu fiz isso aqui na metade do tempo? Por quê? Porque agora eu tenho um início, uma posição inicial, e eu tenho uma posição final. Fazendo essa transição no meio, significa que eu vou da posição inicial para a do meio, e a do meio eu vou de novo lá para a inicial. Como a inicial e a final são muito parecidas, aquela estilingada não acontece mais, ou fica um efeito mínimo de estilingada. Se eu quiser ver frame a frame o que está acontecendo, basta eu ir tocando aqui na linha de tempo para cada um dos décimos de segundo. Então aqui na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então o 5 é onde a gente modificou. Agora continua. O 6 ele já vai começar a voltar. 7, 8, 9 e 10. Ele volta na posição inicial. Então agora se eu der um play, vocês vão ver que a animação fica muito mais leve. E aquele problema que eu falei para vocês de ter um personagem, né, que não está com os membros bem separados, eu consigo exibir o problema para vocês bem aqui. Ó. Vocês podem ver que a mão dele, quando ele está fazendo a movimentação, ela acaba tendo uma distorção. Se eu quisesse deixar uma animação bem fluida, bem bonitinha e sem esses efeitos de distorção, eu teria que ter feito o quê? Eu teria que ter feito ele com os braços abertos. Eu até posso ter a pasta, né, na mão dele, aqui grudada aqui na mão dele, mas com todos os braços abertos. E aí eu faria o quê? Aqui dentro da imagem é que eu daí traria na posição que eu quero que ela fique. Agora eu quero deixar um pouquinho mais real e vamos deixar ele um pouco mais... Vamos fazer ele mexer um pouquinho mais aqui, né? Cabeça mexendo um pouco. Vou aqui no outro movimento, coloco o braço aqui, a pasta mexendo um pouquinho. Sempre movimentos bem leves, porque afinal de contas o cara não é um maluco, né? Ele está só andando e correndo. Então agora se eu der um play, olha, vocês podem ver que agora a cabeça começou a mexer também, a pasta está mexendo. Não é uma questão só de deixar as pernas andando, né? Senão ficaria uma coisa meio robótica. E isso daqui, sozinho, economiza pelo menos 1 hora se vocês fossem fazer tudo lá no Graphics. Então eu encontrei essa suite, né, que eu montei aqui para mim, que basicamente permite que eu faça o desenho aqui no Graphics. Então vocês podem ver que todos os desenhos lá do jogo, eles já estão saindo daqui, né? Então tem manifestante, tem juiz, tem inclusive o burocratazinha lá roubando, né? Então eu coloquei um pouquinho de dinheiro ali na mão dele. Então boa parte do que eu preciso fazer, ele pode ser feito aqui no Graphics, a ilustração propriamente dita. E quando eu preciso fazer animação, para não ter que ficar aqui fazendo animação quadro a quadro, aí eu venho para o Plastic e eu solto a animação daqui. E como que eu tenho acesso a essa animação depois para jogar no Xcode?
É simples, tudo que eu preciso fazer é exportar. Aí eu venho aqui para a terceira opção aqui do menu aqui na parte de cima e vou para a opção Share. Aí o que eu vou fazer? Eu vou até lá e aperto o botãozinho aqui de cima, que ele me permite ou gerar um vídeo, ou eu posso simplesmente vir aqui no botãozinho de exportar. E aí aqui que é o importante. Eu já havia encontrado outros aplicativos que faziam esse tipo de animação, mas eles não tinham essas opções de exportar que esse daqui tem. E por isso que eu tive que descartar os outros e ficar com esse. Boa parte dos aplicativos de animação que tem por aí, que funcionam nesse formato de esqueleto, eles permitem que você gere vídeos, né, mande para o YouTube e tudo mais, mas a ideia deles é mesmo fazer um filminho. Aqui ele permite para mim ter essa opção do Dropbox PNG. E isso daqui é crítico para a gente no desenvolvimento. Por quê? Porque ao invés dele gerar para mim um videozinho com essa animação, o que ele gera é, na realidade, um arquivo lá no Dropbox que tem todos os frames da animação. Então agora que eu tenho essas imagens, como é que eu faço para mandar isso daqui para o Xcode? Agora ficou fácil, né? Como eu joguei a imagem lá para o Dropbox, basta que eu venha aqui no Dropbox aqui do meu Mac, na pasta Aplicativos, Plastic Animation Studios, e aqui vocês podem ver que praticamente todas aquelas imagens lá já vieram aqui para dentro. Tem aqui vários, né? Inclusive aquela que a gente acabou de exportar é esse aqui, running.zip. Então com 2 cliques ele abre para mim uma pasta. Nessa pasta ele tem para mim todas as imagens. Normalmente ele teria para mim aqui 30 imagens, tá? Por quê? Que seria 30 imagens em 1 segundo. Mas o que eu estou percebendo aqui é que como a gente deixou a animação um pouco mais lenta, ele acabou gerando para mim 60 imagens. Agora, se vocês se lembram do vídeo passado, a gente precisa fazer algumas coisinhas antes de importar essas imagens lá para o Xcode. Por exemplo, ele está gerando aqui para a gente todas as imagens no formato 0000, né, 01.png até o final. Essa daqui não vai ser a única imagem do nosso sistema, certo? A gente vai ter o banqueiro, vai ter mais manifestante, vai ter mais um monte de gente lá trabalhando nesse jogo. Então se eu importar isso daqui sempre usando só os números, isso daqui vai dificultar depois, para mim mesmo, encontrar que imagem que eu quero usar. Então nós vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que eu teria que fazer seria colocar um nome aqui na pasta identificando. Como eu já tenho lá um running, eu vou colocar running 1. E agora o mais importante de tudo, .atlas. Se vocês se lembram, eu comentei isso com vocês na aula passada, justamente indicando que você precisa usar o Atlas para dizer para o Xcode que é para ele otimizar a utilização de todas essas imagens. Se você quer saber como é que funciona essa otimização, dá uma olhada lá no vídeo da semana passada. Agora tem um truquezinho aqui que eu vou fazer também, que é para a gente pegar e renomear essas imagens para não deixar elas sempre com esse nome padrão, né? Para não deixar só essa numeração. E aqui tem um truquezinho que é do próprio Finder. Primeiro eu seleciono todas as imagens, clico com o botão direito, eu venho aqui, renomear 62 itens. Isso daqui vai permitir que eu faça a alteração do nome em todas elas de uma vez só. Então, ele até já tem aqui o templatezinho do que eu costumo fazer. Primeiro que essas imagens aqui são bem grandes, então a primeira coisa que eu faço é trocar a terminação .png pela terminação @2x.png. Isso significa o quê? Quando o Xcode for fazer a interpretação dessa imagem, ele vai assumir que essa daqui é uma imagem de alta resolução. Uma vez feito isso, é só usar o renomear. Beleza, agora eu venho aqui de novo, renomear 62 itens de novo, e agora em vez de usar o substituir texto, eu venho para o adicionar texto. Por quê? Porque agora eu quero identificar qual é o personagem dessas imagens. Então eu vou colocar, ele é o Bureaucrat Running 1. E faço renomear novamente. Isso eu estou fazendo mesmo é só para ele pegar e eu ter como identificar essas imagens, né, ou esse grupo de imagens, dentro do meu projeto do Xcode. Por quê? Porque lá eu vou ter muito mais coisa aparecendo. Beleza, então agora sim eu estou pronto para pegar esses arquivos todos aqui e jogar dentro do meu projeto Xcode. Como que eu faço isso? Eu puxo aqui meu projeto do Xcode, clico com o botão direito aqui na pasta principal, adicionar arquivos ao Democracy Wars,
Eu venho aqui no Dropbox, aplicativos, Plastic Animation Studios. Aqui a gente tem Running on.atlas, que é o que a gente acabou de criar, e adicionar. Ele já está aqui prontinho para a gente usar. Agora, se eu quiser colocar esse carinha aqui dentro de uma das nossas animações, o que eu faço? Eu venho aqui no Game Scene. Se eu não me engano, a gente chegou a criar um na semana passada, não foi? Tá. A gente criou esse Bureaucrat Falling. Então eu vou até lá no arquivinho bureaucrats.sks. Acho o Bureaucrat Falling deve estar aqui por último. Então agora, ao invés de usar as figurinhas do Falling que a gente tinha usado na semana passada, eu posso vir aqui e escolher o Running. Então bastaria eu pegar, escolher todas essas imagens aqui, arrastar ela aqui para dentro e elas já estariam fazendo parte do nosso sistema. Se você quiser ter mais informação em como fazer esse processo, a gente já fez na semana passada, então eu não vou repetir ele aqui nesse vídeo. O principal aqui foi mais mostrar para vocês como que a gente conseguia usar o Graphics para criar a imagem, em seguida passar essa imagem para fazer a animação dentro do Plastic, uma vez gerados os frames da animação, como que a gente traria e colocaria aqui dentro do Xcode para a gente poder usar. Ok? Então esse foi um vídeo relativamente rápido, mais para demonstrar então o Plastic e o Graphics. E com isso eu termino o Developers Log de hoje. Ok? Meu nome é Luciano Fagundes e esse foi mais um vídeo da coleção Tecno Hour. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.